Paz do Senhor, bencinhas, tudo bem? Eu faço parte da Igreja de Cristo. Eu sou membro da Igreja de Cristo. Amém? Agora eu sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Prestou atenção nesse assunto? Eu sou membro de uma igreja que é a Igreja de Cristo. Se você é da Assembleia, ou da Batista, ou de qualquer outra igreja pentecostal, ou qualquer que seja o ministério que você faz parte, mas você guarda a palavra do Senhor, se você guarda os ensinamentos do Senhor, e se você vive uma vida de renúncia para estar com Deus, então eu faço parte da mesma igreja que você faz parte da mesma igreja que eu. Porque todos nós que estamos em Cristo verdadeiramente fazemos parte de um só corpo. E este corpo há vários membros e que um depende do outro. Amém? Por que estou falando isso aqui? Tem muita gente desigrejada, né? E um desigrejado aqui que eu gosto muito dos vídeos deles é o nosso irmão Wilson falando francamente. Mas eu ainda não estou convencido dos argumentos das pessoas desigrejadas. Mas vamos aqui ler alguns comentários. Achei essa postagem aqui de um canal bem influente, né, que tem quase 3 milhões de inscritos. 3 milhões de inscritos é muita gente. Fora os milhões e milhões de pessoas que assistem os vídeos desse canal, que com certeza faz parte da igreja ou não. Mas é muita gente. Olha só que interessante. Quando eu voto aqui em sim, 33% votaram em não. Sabe o que significa isso? 10% de 65 mil, 10% significa 6.500. 6 vezes 3, 18. Vamos dar aqui por média de 20 mil pessoas, desses 65 mil. 20 mil pessoas não faz parte de uma igreja. 33 é um terço, né? Então, mais ou menos 21 mil pessoas. 21 mil para 22 mil pessoas é muita gente que diz que não faz parte de uma igreja. Colocaram aqui o não. Não faz parte de uma igreja. Essas pessoas são as conhecidas como desigrejadas, né? As pessoas, irmãos, têm um costume de dizer, e eu quero aqui a participação nos comentários do meu irmão Wilson falando francamente, já que ele é um desigrejado assim, que é alguém bem intelectual, no meu ponto de vista, conhece da palavra, conhece muitas coisas. É bom conversar com pessoas que têm um conhecimento, não com pessoas ignorantes que falam, é só por isso mesmo e sai. Ele tem algumas ideias interessantes de se analisar, mas ainda assim não concordo com ele nesse ponto de vista, né? Mas nós podemos ter uma conversa, eu gosto de conversar com as pessoas. Mas não falando de Wilson falando francamente, estou falando de outras pessoas aqui. Tem o dizer de, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é claro. Tem coisa que não precisa você falar para mim que 5 mais 5 é 10. Tá claro que 5 mais 5 é 10. Eu sei que 5 mais 5 é 10, tá bem óbvio. Tá óbvio e claro que 5 mais 5 é 10. Vai ter momentos que você vai dizer para uma pessoa que está aprendendo, né, que não gosta de matemática, está ali ou porque está no início ou porque está aprendendo. Você vai ter que ensinar para ela que 5 mais 5 é 10. É natural. Uma pessoa que está ali, né, no início da sua vida escolar, aí tu vai ensinar para ela que 5 é 10. Isso eu interpreto que você vai dizer para uma pessoa que está chegando agora na igreja que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É como se você estivesse ensinando para uma criança que 5 mais 5 é 10. É um novo convertido, né? A Bíblia fala que é uma criança, né? 1 Coríntios 13. Quando era menino, pensava como menino, falava como menino, discorria como menino, tudo como menino. Agora que eu vim a ser grande, acabei com as coisas de menino. É o processo. Também fala sobre o leite, alguma coisa assim, fazendo alusão de que para algumas pessoas novas na fé, você não vai chegar lá dando um caldo forte, um feijão. Você não vai dar um feijão para um recém-nascido. O feijão é substância, é alimento forte e rico para nós, mas para uma criança vai matar. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou querendo dizer? Para estas pessoas que ainda não têm o conhecimento que você está pregando e ensinando isso que é o óbvio, que é o claro. Deus não habita em igrejas feitas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe por que é claro, irmão? E não precisa trazer polêmica em cima disso. Está mais do que claro você falar que quando Jesus voltar e levar a sua igreja, não somos nós, os humanos, que vamos ficar aqui
E as igrejas, as quatro paredes vão subir. Tá claro, não tá óbvio uma coisa dessa, né? É até engraçado você pregar o contrário. É claro que não vai subir. Imagina, Jesus voltou e sobe um bocado de bloco para ir para a glória. Não vai subir bloco, cimento, concreto. Isso é claro, irmãos. Por isso eu falo que esse argumento, eu não vou na igreja porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que eu falo que esse argumento é fraco. É por isso que eu digo que esse argumento é muito fraco. Porque está claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas nós temos que lembrar, porque nós somos a igreja de Cristo, tá bom? Eu e você. Eu, o meu irmão Wilson, falando francamente, você aí do outro lado que se denomina cristão e você serve a Cristo, você que verdadeiramente serve a Cristo, você faz parte da igreja de Cristo. Todos nós somos vários membros que fazem parte de um só corpo em que Cristo é o cabeça. Se eu decepar o dedo da minha mão, aquele dedo vai apodrecer. É claro isso. Aquele dedo vai apodrecer, né? Vai entrar em fase de decomposição, a putrefação, e ele vai deixar de existir. Mas o corpo continuará em vida. Na ausência daquele dedo, mas o corpo continuará vivo. É como Jesus falou em João 15. Isso eu falei para você, tem Romanos 12, 1 Coríntios 12, é um desses dois, né? Vários membros de um só corpo. Tem também o que Jesus, o próprio Jesus disse, não foi um apóstolo como Paulo, não foi alguém que recebeu inspiração de Deus, foi o próprio Deus encarnado, foi o próprio Deus que se fez carne e habitou em nós, disse em João 15. Eu sou a videira verdadeira e o Pai o lavrador. Vocês são as galhas, né? Vocês são aquelas galhas. Nós somos aquelas galhas em que estamos conectadas e firmadas em Cristo. Ele é a raiz, ele é a rocha, tá bom? O que significa? Se você arrancar a galha do lugar, vai crescer outra galha. Vai crescer talvez até mais bonito, talvez não, com certeza. Vai crescer mais bonito, outro no lugar. Agora, a árvore não vai deixar de viver se arrancar um pedaço dela. Ela não vai deixar de viver. Pelo contrário, ela vai se regenerar. Agora, o pedaço, ou galho, ou pedaço da árvore que foi arrancada, também vai secar. E vai servir para o fogo, né? Então é isso. Por isso que eu falo para você que, assim como nós somos a igreja, nós nos reunimos dentro de um salão para buscar a Deus juntos. Não que a presença de Deus está lá no salão nos esperando. A presença do Senhor está em nós. Deus habita em seres humanos, tá bom? Ele habita em mim, ele habita em você, se você der espaço e lugar para ele. Porque ele não vai habitar em qualquer lugar sujo, tá bom? Se eu e você der lugar, ele quer habitar em nós, não naquele salão. Sabe por que eu digo isso? Porque nós precisamos de um lugar, irmãos, para nos reunir. Eu sozinho não posso fazer a obra sozinho. Tem um ditado aí dizendo no mundo, né, que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Tem um ditado e tem até de mosca aí secular. Uma andorinha voando sozinha não faz verão, porque é a verdade, tá bom? Eu dependo de você, você depende de mim e juntos nós dependemos de Deus, né? A Bíblia também fala sobre, um exemplo, várias lâmpadas, mas a energia vem de um só lugar, né? Lâmpadas para iluminar toda a casa, banheiro, sala, cozinha e tudo, mas a energia vem de um só lugar. A energia lá na igreja que vai permanecer, que vai permitir o uso do microfone, da caixa de som, do filtro elétrico, das luzes, né? Wi-Fi para chamar Uber para pregador, se a igreja tiver Wi-Fi, e tantas outras condições e situações que necessitam da energia, uma pilha, uma bateria para carregar, uns instrumentos para ligar. Tudo precisa da energia. Todos estão em sintonia, mas a energia vem de um só lugar. É isso. Não que a presença do Senhor está naquela igreja em questão, está nas pessoas que se reuniram ali. Porque se não tivesse os salões, as igrejas para nos reunirmos, iríamos nos reunir em alguma casa, né? Podia ser na minha casa, Micael, podia ser na casa do meu irmão, Wilson, falando francamente, podia ser na sua casa, você que vai comentar aqui agora, podia ser na sua casa normalmente. Mas claro que se tem um salão que está ali
adaptado para receber várias e várias reuniões, não faz sentido eu receber uma reunião aqui em casa todos os dias. Não teria condições. Imagina, todos os dias, toda semana, durante muitos anos, durante uma vida, eu receber reuniões aqui em casa. Tá entendendo onde eu quero chegar? Não faz sentido eu chegar aqui em casa e fazer várias reuniões. Durante dia, mês, ano após ano, geração, até chegar o Messias e nos levar para casa. Não faria sentido. Por isso tem um salão que o povo chama de igreja, mas a igreja somos nós. Ali é só o salão, ali é as 4 paredes. Mas isso não dá margem para nós dizer, eu não vou para aquela igreja ali, eu não vou para aquele salão, para aquelas 4 paredes, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tu não está analisando as 4 paredes, tu está analisando as pessoas que ali estão. Se as pessoas têm vida com Deus, têm renúncia, você vê os frutos do Espírito Santo e você se sente bem naquele lugar, naquele salão, no meio daquele povo que está ocupando aquele salão, ali é a igreja. Da mesma forma, se você não está contente com aquelas pessoas que estão ali naquele salão servindo a Deus de qualquer maneira, mas você vê que lá numa praça, todos os dias tem reuniões para falar de Jesus, e ali o evangelho é pregado, e ali o Espírito Santo é respeitado, tem frutos do Espírito Santo ali, então você sai das 4 paredes e vai lá para a praça, porque ali é a igreja. Jesus disse, meu pai, minha mãe, minha família são todos aqueles que fazem que fazem a vontade do meu pai, né? Então é isso. Se aqueles irmãos estão em obediência, pode estar na praça, pode estar na casa do irmão, pode estar onde for. Se está seguindo a palavra como deve ser, está pregando a verdade, está dando bons frutos, ali é a igreja. E é ali que você deve estar. E se começar a dar certo, pode ter certeza que ele vai ficar durante uma eternidade numa praça ou na casa de um irmão. Vai ser ali aquele momento e logo logo ele vai adaptar um salão para eles adorarem a Deus, para ter ali mais comodidade. Então é isso. Não faz sentido essa justificativa dos desigrejados. Você pode falar que por causa de muitas polêmicas, por causa de muitos escândalos, por causa de roubos e por causa de muitas coisas, você não se sente bem na igreja. Isso é válido. Mas eu te falo com toda certeza, mesmo que são poucas, mesmo sendo poucas, ainda tem igrejas sérias. Você pode constituir uma igreja se você se julga superior, e eu não estou falando com ironia, tá bom? E não é indireta para ninguém. Se você se julga superior, se você acha que você está obedecendo aos preceitos, reúne com alguns irmãos para falar de Jesus. Mas lembre-se que você sozinho vai ser mais complicado. Esse dia eu ouvi uma frase bem interessante. Eu queria até fazer essa frase no início do vídeo, mas já está em 13 minutos, então muita gente talvez não vai ver. Mas eu vou cortar esse pedaço do vídeo e vou repostar. Uma frase em que o irmão dizia da seguinte maneira. Foi-lhe perguntado, foi-lhe questionado, foi-lhe interrogado a seguinte questão. Uma pessoa desigrejada pode chegar ao céu? Tipo, pode herdar a salvação a pessoa sozinha? Ele disse, é possível. Mas é muito mais difícil. Por quê? É possível você atravessar o Atlântico com um barquinho, remando. Só que você vai demorar uma eternidade para fazer aquilo. Seria bem mais fácil se você estivesse em um navio. Ou em algo maior, tendo mais pessoas ali. Ou algo mais interessante. Ou muitas pessoas remando, né? Ele quis dizer isso. É possível você atravessar o Atlântico com um barquinho. Só que você demoraria muito mais tempo para chegar no seu destino. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Não é impossível. Porém, é mais complicado você chegar no céu tendo que remar sozinho. Porque essa é a verdade. O meu irmão pode ser a mão, ou pode ser os dedos. Eu posso ser o braço, né? A mão, para chegar, pegar alguma coisa, precisa do braço para levar a mão até lá. Da mesma forma que o braço indo até lá, ele vai precisar da mão para pegar aquilo. Tudo um depende do outro. O pé vai depender do pé para ir caminhando até aquele negócio para que eu pudesse estender o braço e abrir as minhas mãos e pegar. Assim como o pé vai depender das pernas e as pernas do joelho, da coxa, da coluna,
do corpo inteiro. Resumindo, o corpo inteiro está em constante atividade durante todos os momentos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e anos. Desde que nasce até o dia do falecimento, o corpo está em constante movimento, envolvendo todos os membros, exceto aqueles membros que, por alguma deficiência física ou acidente, foram mortos, né? E ele está estacionado sem muita utilidade. E estes podem representar uma igreja com deficiência espiritual. Uma igreja que não tem oração é uma igreja deficiente. Vai andando aos trancos e barrancos com muita dificuldade. Talvez chegue, talvez não. Mas por falta da oração. É como se ela não tivesse coração, né? E estivesse vivendo através de aparelhos. Assim como a igreja sem louvor, claro que a oração e a palavra é o mais importante. Mas sem o louvor, falta alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa. Independente do grau de importância, mas tá faltando. Deu pra vocês entenderem? Minha proposta era ler alguns comentários aqui e tirar algumas dúvidas. Mas, como eu desenvolvi aqui um raciocínio que eu não esperava desenvolver tudo isso de raciocínio, eu achei bem interessante. 17 minutos, né, de vídeo. Então, vou ler só uns poucos aqui. Se os irmãos gostarem, eu posso estar vindo aqui para ler outros comentários e tirar as dúvidas, tá bom? Antônio Alves, nessa vida todos teremos aflições, mas como Deus seremos vencedores. Jesus Cristo venceu o mundo, ressuscitou e nos salvou. Isso aqui está em João 16:33. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver quem comentou. Mundial. Vamos lá. Sou cristã. Tenho a certeza da salvação porque aceitei o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e acredito na ressurreição de Jesus. E a palavra do Senhor é o guia para uma nova vida com Deus. Sou cristã. Apesar de ter passado e testemunhado situações e práticas contrárias ao que é pregado dentro de certas igrejas, ainda não perdi a fé naquele que me deu a vida e permite que eu continue de pé. Quando falou quem faz parte de uma igreja e quem não faz, acho que os irmãos aqui estão entendendo quem é crente e quem não é, né? Eu acho, né, que a minha forma de interpretação foi a correta. Ele está falando sobre as pessoas que servem a Deus nas igrejas ou são desigrejadas, né? Mas vamos ver se alguém aqui comentou assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim disse Jesus. Jesus é o meu pastor. Aqui com certeza é uma desigrejada, né? Eu tô dando like aqui porque ela entendeu a pergunta, viu? No meu ponto de vista, né? Que eu concordo não, porque eu acabei de falar aqui 16 minutos em não concordar com a pessoa que é desigrejada. Sou católico e catequista e faço parte da coordenação do coral Imaculada Conceição. Pela graça de Deus somos católicos e amamos todos de outras denominações. Onde vivo não tem igreja, vivo em santidade perante as leis de Deus. Quando morri para o mundo e nasci para Cristo. Olha para um desigrejado que só não está na igreja, uma desigrejada que só não está na igreja porque onde mora, onde vive não tem igreja, disse ela. Perdão pela interferência no áudio, parece uma novinha. Foi meu irmão que apareceu conversando aqui, mais um amigo dele. Meu irmão não é cristão, tá bom? Não se escandalizem. Sou cristã da Assembleia de Deus, amém? Amém. Sou católica, graças a Deus, vou na missa aos domingos e quase todas as quintas, graças a Deus. Deus seja louvado, amém. Sou espírita, respeito todas as religiões, desde que tenha amor, fé, caridade como preceito. Não dá para ter amor sem ter Jesus, né, irmã? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tivesse todo o conhecimento, ciência, riquezas, vendesse todas as riquezas e dividisse com os pobres, ainda que eu dasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse isso e aquilo, trouxe uma lista gigantesca lá em 1 Coríntios 13. Se não tivesse o amor, nada disso seria. E tudo isso é fruto do Espírito Santo, que só recebe quem é cristão. Porque Cristo disse, eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos. Ou seja, aqueles que estavam com Cristo, João 14, aqueles que estavam com Cristo e Cristo neles,
Cristo subiu e disse: enviarei o Espírito Santo. Isso tudo que a irmã falou é fruto do Espírito. Só tem quem está em Cristo. Só ama, só tem fé, só tem a caridade, que é o próprio amor, com preceito, aqueles que estão em Cristo, aqueles que receberam o Espírito Santo, tá bom? Então, só para, em concordância com a nossa irmã Maria do Carmo, mas para deixar bem claro, louvado seja Deus. Tudo isso é verdade, mas só se tem se tiver com Cristo. E ser de Cristo é fazer parte de uma igreja, não das quatro paredes, não de uma placa de denominação, mas a igreja verdadeira em si. Quando pequeno, meus pais pegaram um casal de amigo diante da comunidade. Fui batizado. É interessante que ninguém colocou aqui sobre Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque eu acho que foi essa a proposta da enquete. Olha, ó. Eu não frequento igreja, mas todo dia escuto a palavra, leio e creio muito no nosso Senhor. Olha, uma desigrejada. Vamos ver as respostas. Eu também não leio muito a Bíblia, mas tenho esse desejo de aproximar mais de Deus. Amém? Leia a Bíblia, a revelação de Deus para todos nós. Assim você terá encontros imensuráveis com o autor. Eu estou lendo pela terceira vez. Confesso que tudo é novo e encantador. Esta é a palavra de Deus para você nesta madrugada, servo meu. Diz o Senhor: eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:23. Deus te abençoe grandemente. Anos atrás estaria dizendo que vocês não poderiam abandonar a vossa congregação. Olha aqui, ó. Anos atrás estaria dizendo que vocês não poderiam abandonar a vossa congregação. Paguei um preço muito alto por isso, mas consegui abrir os meus olhos e aproximar-me muito mais de Deus hoje, lendo a Bíblia com minha família e buscando ao Criador da maneira correta, não como nada e abiô, que é o que acontece hoje dentro das igrejas. Olha aqui mais um desigrejado, ou mais uma desigrejada. Obrigado pelas palavras, vou ler sim, não leio muito assim porque me dá preguiça, mas eu assisto vídeos e amo muito. Deus é maravilhoso e eu quero me aproximar dele. Que Deus abençoe vocês. Os irmãos, assisti vários e vários vídeos aí, tudo quanto é vídeo que você achar no YouTube falando de procrastinação, tá bom? Tem muitas coisas que você não faz, não é porque tem preguiça não, tá bom? É por causa da procrastinação. Isso não te traz prazer. Então busque estar pertinho de Deus, busque ter uma vida de oração, jejum, consagração, busque ter um real interesse de fato de estar com Cristo. Aí você vai achar muita coisa atrativa, atraente, e você vai ter mais disposição, mais alegria para abrir a sua Bíblia e ouvir a voz de Deus falar com você. Então não vai ter preguiça, você vai ler até os olhos doer, até as vistas cansarem. Porque muitas coisas não é preguiça não. Tem uns que é luta espiritual, é uma guerra espiritual para você não ler a Bíblia, que o inimigo não quer que você leia. Tem outros que é procrastinação, e tem uns que é apenas falta do hábito de leitura, né? É só você ir aos poucos, né? Tem uns 5 versículos, daqui a pouco você vai aumentando para 10, aumentando para 20, daqui a pouco tá ali no capítulo, 2 capítulos, cada dia mais, vai aumentando. Ou pode ser falta do hábito da leitura, ou pode ser uma, como é que fala? Procrastinação, ou pode ser uma guerra espiritual. E em alguns casos também pode ser a preguiça, né? Eu posso estar com preguiça de ler a palavra, mas nem sempre vai ser a preguiça. Tem muitas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. Muitas se aproveitam para lucrar e não se preocupam com o mais importante. É chato isso. Pronto. Este é um dos argumentos mais usados para alguém que quer sair da igreja. Só isto não basta, Fabi. Deus é muito mais que ouvir pregação, ler ou crer. Deus é sentir, né, Ana? Glória a Deus. Gostei do comentário de Ana. Enquanto você está preocupado com isso, podes morrer e não ter tido tempo para cuidar do espírito e da alma e não herdar o céu. Interessante. Gostei de Ana. Vou responder Ana aqui, para ver se ela veio comigo no Glória.
Pronto, Ana. Gostei. Ana é obediência, assim como disse a Saul e a vários outros, né? Ali, 1 Samuel 14 ao 16. Está escrito essas passagens de desobediência de Saul. No caso, a obediência que Deus pediu a Saul e Saul rejeitou, né? Porque o que você sugere a ela? Frequentar a igreja ou fazer uma fogueira santa? Ou algum voto para ser salva? Lili, mais que obediência, é fé. Se alguém vive com fé, Jesus o considera justo, não por obras, pela graça. E ele morre sem... E se ele morre sem ir para a igreja, depende do coração dele e da sua fé. Foi o que eu disse aqui no vídeo todo, né? Tudo é muito complexo. Cada um aqui vai estar certo em um ponto de vista, dentro de um contexto, mas não quer dizer toda a verdade aqui. Vou ler de novo. Mais que obediência é fé. Só que Jesus disse, né? Que nós temos que obedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Tá no mesmo contexto aqui que a irmã colocou aqui sobre Saul, aqui acima, né? Nossa irmã Lili. Também fala, Jesus dizendo, né? Que pai dele, mãe dele, irmãos dele, família dele são aqueles que obedecem à vontade do Pai. Ou seja, o próprio Jesus disse, quando Jesus estava no templo, não sei se foi no templo ou foi em algum lugar que Jesus estava, me falha a memória aqui agora, disseram, mestre, sua mãe, seu pai, seus irmãos estão aqui te esperando, estão aqui te chamando. E o Senhor disse, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família são aqueles que obedecem à vontade do meu Pai. Então, é mais do que obediência, é fé, mas não se esqueça da obediência, né? Obediência, fé e algumas outras coisas. Jesus considera justo não por obras, mas pela graça. E lembre-se de novo, irmãos, cuidado, tá bom? Jesus não considera alguém justo por obras, porém obras são evidências do Espírito Santo na sua vida. Precisamos de obras, tá bom? Não que isso vai te garantir salvação, mas as obras são importantes para evidenciar o Espírito na sua vida. E sim, somos salvos pela graça, mas graça não é grátis. Graça é favor imerecido. Graça significa um favor que nós não merecemos, mas nós podemos ter. Não significa que todos teremos. Significa que podemos ter sem que façamos algo de extraordinário para conseguir isso, porque nós nunca seríamos justos, tá bom? Louvado seja Deus. E se ele morrer sem ir para a igreja, depende do coração dele e de sua fé. Não somente isso. Depende também disso. Mas ter tudo isso sem fazer parte de uma igreja, né? Não estou falando das 4 paredes, nem de uma denominação, nem de uma placa. Estou falando da igreja verdadeira de Cristo. São poucos, mas ainda tem. Você precisa fazer parte de uma igreja para que você vai ajudar o seu irmão e seu irmão vai te ajudar. Juntos somos mais fortes. A união faz a força, tá bom? Se você não sabe interpretar um texto, não subscreva comentário. Se você é acostumada com estas heresias que escreveste, eu, graças a Deus, nunca frequentei essas igrejolas, muito menos sugeri. Você deve saber bem como funciona. Ficou pesado aqui. Mas não vi nada demais não, viu, Ana? Cada um está defendendo o seu ponto de vista está interessante. Olha aí, uma santarrona. Assim você escreve e eu não sei interpretar texto. Perdão, por favor, diga o significado de sua frase citada acima, por gentileza. O povo começou a brigar. Ana, cristão verdadeiro, imita a Jesus. Se esforça para imitá-lo. Não se ofende facilmente. É perdoador. Também gostei disso. Você não deveria se irritar tão facilmente, Ana. Não paga ofensa com ofensa. Suporta as pessoas difíceis. Ama o próximo, até os inimigos, orando por ele. O tempo é urgente. Gostei desse comentário também. Ana, não devemos odiar as pessoas. Odeie o pecado e não as pessoas. Pregue a mensagem de Deus com amor e humildade. E lembre-se que os cristãos verdadeiros devem ser odiados pelos mundanos. É verdade. Cristãos verdadeiros são odiados pelos mundanos. Isso você vê em João 14, João 15, João 16. Antes de perseguir a vós, perseguiram a mim também, né? Eita glória, só tem comentário aqui. Tá vendo, irmãos? Em vez de perder tempo com coisas fúteis, você tira meia hora. Olha aqui, meia hora que nós estamos aqui. Rapidinho, passou. Esse meia hora que eu fiquei aqui pra vocês,
talvez poderia ser uma eternidade, meia hora falando e lendo comentário. Mas para mim, ó, foi no piscar de olho, porque é muito gostoso, é muito prazeroso ficar aqui, ó, só recebendo aqui esses comentários e colocando o seu ponto de vista, né? Gostei dos seus comentários também. Oh, glória a Deus. Deus abençoe você, Ana. Olha só o tanto que dá para aprender, irmãos. É muito edificante. Igreja de outrora postou, alerta-se, não foi filmado, não li o restante. Mas a igreja de outrora é benção. É do nosso irmão pastor Hugo. Se vocês quiserem ir lá no canal dele, para saber o que o irmão vai postar, Pastor Hugo, Igreja de Outrora. Se você colocar aí no YouTube Igreja de Outrora, você vai cair direto no canal do meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Gostei tanto dos dois comentários desse irmão aqui que eu já estou fazendo aqui a divulgação do canal dele também. O tempo é urgente, né? Deus abençoe a sua vida. Vamos ver o que tem de vídeo aqui? Mas na verdade não tem vídeo não. Ele apenas fez um comentário interessante. Muito bom. Paz do Senhor a todos. Vocês querem fazer a parte 2? Tem muitos comentários aqui, ó. Tem vários comentários aqui que eu gosto de ler comentários assim, irmãos, porque muitas vezes a dúvida de um aqui é a dúvida de uma maioria de pessoas. Ou a colocação, a concordância de uns aqui é compatível com a concordância e a colocação de vários. Então, é interessante ler isso aqui e eu colocar o meu ponto de vista de acordo com o que eu acho, se vocês acharem interessante, se eu concordo ou não. Daí você vai ter resposta para as suas perguntas, mesmo sem que você apareça perguntando, porque a dúvida de um é a dúvida de muitos e a concordância de um é a concordância. Deus abençoe. A paz do Senhor.